Então vamos lá, vamos aqui começar a falar sobre o jogo do São Paulo, né? A gente está gravando aqui pós-jogo do São Paulo, onde o João Pedro, o Guilherme, o Bordini e a Júlia fizeram a transmissão. Então eu vou começar com quem comentou o jogo, que foi a Júlia. E para perguntar, 1-0, o São Paulo realmente mereceu a vitória? Mereceu, realmente. Primeiro, olá, Gabriel, olá a todos que estão nos assistindo. São Paulo mereceu sim a vitória. Não foi tão superior ao Fortaleza, porque o jogo em si foi muito equilibrado e não equilibrado de uma boa forma. Não foi um jogo bom, foi um jogo mediano, equilibrado entre as duas equipes, porém o São Paulo conseguiu ser sim superior, né? Fez o único gol do jogo, né? O único gol válido do jogo aos 42 ou 43 do primeiro tempo com o Daniel Alves. Depois conseguiu, acho que o São Paulo ele gostou desse 1-0 para ele. Eu acho que os 3 pontos foi o que era importante nesse jogo e não demonstrar um bom futebol em si. Então o São Paulo fez esse primeiro gol, esse único gol, tentou até ir para cima, quem sabe fazer um segundo gol, porém não conseguiu. O Fortaleza também teve boas chances, né? Mérito totalmente do Thiago Volpi, que fez mais uma excelente partida pelo São Paulo, fez pelo menos 3 defesas difíceis no jogo, então se conseguiu segurar resultado para o time paulista. Mas São Paulo mereceu sim a sair com a vitória, né? Não jogou bem, não convenceu, porém venceu 3 pontos somados. E aí, João Pedro, qual foi a experiência de narrar o jogo? Um jogo que teoricamente foi fraco, tanto que vocês tiveram que conversar muito durante a transmissão para encher aquele tempo em que o jogo ele tava ou parado, ou o pessoal tava tocando muita bola na defesa, teve cera. E aí, como que é narrar um jogo assim? Cara, bom, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar participando de mais um programa, cumprimentando todo mundo que está assistindo aí. Cara, eu vou falar bem a verdade para você, a minha voz nem tá estourada, você tá vendo que eu tô falando normal. Geralmente o narrador tem que descansar a voz depois do jogo, mas não tive muito o que narrar hoje em questão de gritos e de emoção. Foi mais ali na hora do gol mesmo do São Paulo, marcado pelo Daniel Alves. Realmente foi um jogo muito fraco, como a Júlia falou. As duas equipes ficaram devendo muito, eu esperava muito mais de ambas. Porém, eu compreendo esse momento. Acho que o Fortaleza estava pressionado pela derrota sofrida em casa para o Atlético Paranaense e veio jogar um jogo fora de casa, né, muito complicado. E o São Paulo está pressionado pela eliminação do Paulista. Então, entrava com a necessidade de resultado, independente do desempenho em si. Mas realmente o jogo foi bem feio, a minha voz nem estourou, não foi igual a final do Paulista, né, que a gente narrou no sábado, que foi para os pênaltis e tudo mais, fiquei com a voz estourada. Mas realmente as duas equipes precisam melhorar para o campeonato. Bordini, que foi o nosso outro comentarista, né? E também o nosso setorista pelo lado do Fortaleza. E aí, Bordini, como é que foi o jogo? O que você achou? Foi um jogo bom? Foi um jogo ruim? E como que você viu o Fortaleza nessa partida? Cara, não foi um Corinthians e Palmeiras de ruim, mas também estava longe de ser um jogo bom, cara. Foi um jogo ok de se assistir. O São Paulo dominou o time do Fortaleza, né? O Fortaleza teve alguns lampejos de querer jogar futebol, mas foi completamente dominado pelo time de São Paulo nos 90 minutos. Teve duas chances boas, foram uma grande defesa do Thiago Volpi no primeiro tempo e depois um gol muito bem anulado. Então, assim, a derrota, pelo que o time mostrou, era exatamente o que eles queriam. Eles foram para perder de 1-0. É isso. E aí, Guilherme, você estava lá, deu a sua visão clubista sobre o jogo, né? Comemorou, ficou feliz. São Paulo ganhou, mas para você, na visão de torcedor, é esse o São Paulo ou tem que melhorar bastante ainda? Não, o São Paulo tem que melhorar ainda muito para chegar no que tinha apresentado no pré-pandemia, né? Ou seja, que já não era o ideal, mas estava muito próximo do ideal. E então, se falta muito para chegar naquele nível, então falta mais quase um caminhão quase um caminhão de distância entre o futebol ideal que o torcedor espera que o São Paulo vai jogar e o que está jogando, porque, como a gente disse na transmissão, o time não tem criação. Tem o Daniel Alves ali, tem 4 meias jogando, 4 não, 5, o Igor Gomes também é um meia,
tem 5 meias jogando e não tem uma jogada criada. O lance do gol foi um cruzamento do Reinaldo da esquerda, uma jogada que não tinha ninguém dentro da área, só estava o Pablo e o Igor Gomes entrou depois. O Daniel Alves entrou surpreendendo, mas foi uma jogada de cruzamento. Então, o que o time do São Paulo sente falta, e o jogo inteiro é assim, porque o jogo inteiro você não vai conseguir cruzar uma bola perfeita em situação boa para o seu atacante. Então você precisa de mais repertório. O que falta para o São Paulo é repertório. O São Paulo toca a bola. O famoso estilo do Diniz, que foi... que todo mundo dizia que toca, finaliza, mas não faz o gol. Hoje nem finalizar não finalizou. Eu não vi os números ainda depois do jogo, mas se teve 7 finalizações foi muito. Contando das para fora. No primeiro tempo teve 7. No primeiro tempo foram 7 finalizações para o São Paulo, só no primeiro tempo. Então, e no segundo deve ter mais umas 3, 4 no máximo. Isso é pouco para um time que está jogando contra um time de menor expressão, no Morumbi e pressionado por resultados. Então, o torcedor de São Paulo saiu desse jogo com endeusando o Thiago Volpe merecidamente, porque se não fosse ele, tinha perdido o jogo e não era de um gol só de diferença, não. O Fortaleza não jogou bem, o São Paulo conseguiu controlar o jogo inteiro, mas é justamente isso que eu falo. A criatividade e chance de gol. As únicas chances reais, o time que teve mais chance real de gol, apesar de ter jogado mal, foi o Fortaleza. Então o torcedor de São Paulo está bem preocupado. E aí, vocês aí que fizeram o jogo têm a mesma visão? Pensa exatamente assim ou em algo diferente? Bordini, Júlia, João Pedro? O que vocês concordam com o Gui? Como é que é? Olha, eu concordo bastante, realmente. Opa, conflito, pode ir, Ju. Vai, Ju. Obrigada, realmente eu concordo com o Gui. O São Paulo tá deixando muito a desejar já antes, no começo do ano, antes da parada. Não era aquele São Paulo, todo mundo espera por toda a história que tem, mas estava jogando bem, estava até convencendo, digamos assim, porém depois da volta realmente São Paulo caiu muito, deixa muito a desejar, mérito em praticamente todos os jogos por conta do Thiago Volpe, que se não fosse ele, São Paulo tinha perdido muito mais jogos do que conseguiu até empatar ou ganhar por conta dele, então São Paulo realmente precisa melhorar muito. Claro que o Brasileirão é um campeonato muito longo, né? Vai até fevereiro nessa temporada, então São Paulo, assim, claro que somar pontos é totalmente importante, então esses 3 pontos foi sim de suma importância, porém tem que jogar melhor, tem que ganhar e convencer em campo. E aí, Bordinho, você queria falar? Não, eu ia dizer que eu não discordo em nada do Gui, assim, o São Paulo tá devendo já há algum tempo, né, cara? E esse ano tudo indica que não vai ser diferente, né? Que o time realmente vai continuar brigando pelo que sempre brigou, né? Vai estar ali, vai brigar por uma Libertadores, mas acho assim muito difícil mesmo um São Paulo brigar por título esse ano. Vamos falar de outro time paulista. Eu Só tava guardando... Só completando o que o Bordinho falou, eu concordo em tudo que eles falaram, mas eu acho também que o time do São Paulo, eu até falei ali no começo, acho que estava um tanto pressionado pelo resultado, e até isso prejudica um pouco o desempenho dos jogadores no jogo de hoje em si. Mas o que eu falo do São Paulo, eu vejo muito o que foi apresentado ali no Campeonato Paulista, até ser eliminado para o Mirassol. O time do São Paulo voltou realmente muito abaixo. Hoje eu acho que foi natural essa questão do jogo, assim, com a qualidade baixa por conta da pressão sobre as duas equipes, estão voltando a jogar agora também. Acho que vários jogos da rodada também tiveram esse problema de um jogo bem abaixo tecnicamente. Eu assisti o jogo do Palmeiras ontem, não vi muita diferença entre ambos. Então, mas o São Paulo realmente precisa melhorar o seu desempenho se quer brigar por coisas maiores aí no decorrer do ano. Esse aí é o famoso, o medo de perder tirou a vontade de ganhar, não porque ganhou, mas também numa bola, num cruzamento. Mas poderia ter tirado a vontade de ganhar. Então é isso, vamos trocar aqui, vamos ir pra falar do time da Baixada Santista. Eu tava aguardando ele por esse momento, tanto que ele até agora não falou nada, mas é porque ele pediu esse momento totalmente reservado pra falar sobre Internacional 2, Santos 0, e ainda bem que ele viu o jogo, porque ó, tava nós 5 aqui fazendo a transmissão do jogo do São Paulo, a gente não pegou muita dimensão do que rolou no jogo do Santos. Cadu, seja bem-vindo. Você falou que você meteu o pau no Peixão, você tá bravo? Como é que é isso aí, Cadu?
Não, boa noite a todos aí, né? Enfim, cara, o Santos... Ai, que menino bonito. Muito obrigado, você também é maravilhoso. Papai. Verdade, papai fresco também, né? Papai fresquinho. Vamos lá. Falando de Santos, cara, tá uma situação muito complicada lá na Baixada. O Santos, a última vitória do Santos foi dia 10 de março contra o Delfim na Libertadores. O Santos ainda não venceu depois da volta, não jogou bem. São 3 derrotas e 2 empates em 5 jogos, né? O Santos, esse jogo, particularmente contra o Internacional, não entrou em campo. Foram 25 finalizações do Internacional contra 6 do Santos. Isso é muito abaixo do que o Santos pode apresentar. Mas o time do Santos, eu costumo falar com outros amigos santistas, que é um remendo. O time do Santos virou um remendo, porque perdeu o goleiro, perdeu o Everson, pega o reserva e põe lá. Aí você perde o Vitor Ferraz, que não era um excelente lateral, mas você não tem uma peça de reposição à altura. O Pará tá ali, mas, né, não dá para colocar o Pará ali na posição que o Vitor Ferraz já vinha no Santos desde 2014 no Santos. E fora outras posições, o Sanches não voltou bem pós-pandemia, o Pituca não voltou bem. O único que você pode dizer que se voltou aí, deixando jogar, que está apresentando um futebol legal, é o Soteldo e também o Marinho, que são as únicas 2 peças para mim hoje no Santos que são aí definitivas e são peças boas, vamos dizer assim. O resto do Santos é totalmente um remendo, falo isso sem preocupação nenhuma, com todo respeito aos jogadores, mas é a atual situação do Santos Futebol Clube hoje. E tomar muito cuidado, eu como torcedor do Santos não tenho medo nenhum de falar, para não jogar pela primeira vez na sua história na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro no ano que vem, que a situação não tá boa e se continuar desse jeito não vai muito longe não. Ao contrário, o Internacional fez um excelente jogo, um time muito bem organizado pelo técnico Cudê, que veio do Racing. Fez um excelente jogo o time do Inter, trabalhando bem, não dando espaço para o Santos. O Santos estava tentando sair numa jogada de tiro de meta com a saída curta, não funcionou. Isso não funcionou, no segundo tempo insistiu e não deu certo. O Internacional sufocou o Santos até onde conseguiu os gols. O Santos ainda fez 2 gols anulados, bem anulados. O primeiro deles ainda muito chorado ali pelo gol que o Caio Jorge fez. Mas um jogo para se esquecer para o time do Santos, e o Cuca vai ter que ralar muito para organizar esse time aí. Vocês têm a mesma visão? E aí, o que vocês acham do Santos? Cara, o que esperar do Santos? Eu concordo com o que o Cadu disse. Eu acho que o Santos realmente é um time que ele usou a palavra remendo, né? E eu não consigo achar uma definição melhor do que essa. É um time que está bem desarrumado ali, sem um comando técnico. Acho que errou na contratação do Gesualdo, não é um técnico que tem o perfil do Santos. Errou mais ainda agora demitindo ele, teve toda essa parada do futebol para demitir, e foi demitir só depois do jogo contra a Ponte Preta, e trouxe o Cuca, que não é um treinador que tem um estilo que me agrada, né? Não é um treinador que tem um estilo também do Santos, já esteve em 2018, mas não me agrada o estilo do Cuca. Então acho que o Santos realmente precisa rever algumas coisas aí. Acho que tem alguns problemas de bastidores também que, assim como o São Paulo, também atrapalham o rendimento do time dentro de campo. Então, isso também tem que ser revisto. Agora, sobre o time do Inter, cara, eu falo desse time desde o começo do ano, eu tinha muita expectativa pelas contratações, pela base que manteve, né, do ano passado, e pelo técnico Cudê, cara. Sempre gostei desse técnico, desde ali da época do Rosário Central, ali eu acompanho ele, e realmente é um cara muito bom. Acho que precisava de um tempo ali para encontrar, né, o time ideal do Inter. Estava bem na Libertadores, não estava mal não, daí teve essa parada, voltou meio capengando ali, tropeçando, perdeu para o Grêmio, a torcida já ficou nervosa, mas aos poucos ele vai recuperando o futebol do time do Internacional, e para mim é um dos candidatos ali a ficar no topo da tabela e brigar até pelo título, cara. O time do Inter realmente, o Cudê, eu tive a oportunidade de ver um Corinthians e Racing, que ele era o treinador. Era um time muito organizado e, sem querer ofender o jogador, mas o cara fazia o Centurião jogar bola. Então, realmente é um técnico que a gente tem que esperar muita coisa. Mas ainda sobre o Santos, eu acho que o Santos ele tá caindo num buraco muito por causa do Pérez, né, o presidente. A gestão dele foi afundando o Santos aos poucos.
E nisso teve Jair Ventura, agora teve Jesualdo, e agora Cuca 2 vezes. São coisas que estão levando o Santos a fugir do que é o Santos. E era incrível, porque foi um time que já teve Gabigol, Rodrigo e Bruno Henrique. Com isso, um tá no Flamengo, dispensa comentários. Um tá no Real Madrid, dispensa comentários. 2 estão no Flamengo. E o time era um time que estava quase caindo com esse trio. Então, é uma conta muito pesada, é um fardo que o Pérez ele vai carregar. E eu não duvido que aquele famoso "a conta chega", eu acho que não é nem essa a questão do Santos, porque a conta ela chegou faz tempo, e quando teve a oportunidade de ter um saldo para pagar ela, não pagou. Porque, querendo ou não, vendeu o Rodrigo barato, o Bruno Henrique barato e o Gabigol barato. O que o Santos podia render muito mais com esses caras, acabou zerando totalmente, e o Pérez agora... Perdeu o Gustavo Henrique de graça pro Flamengo. Gustavo Henrique de graça também. Vanderlei também pro Grêmio, que pela cotação dele pro Brasil é um bom goleiro. Os jogadores estão perdendo por não pagamento pode perder, né? Não, por não pagamento de salários. Exatamente. O Sacha é um que já saiu. O Sacha é um que tá no caso. Não, ainda não. O Sacha ainda não saiu. O Sacha tá ainda? O Santos conseguiu a vitória, né, na justiça até o momento. O Sacha pertence ao Santos, mas o jogador se nega a jogar temporariamente. O Santos quer vender o jogador, já teve propostas do Atlético Mineiro, inclusive, porém o Santos não aceitou. Inclusive o Atlético Mineiro incluiu o Otero na contratação, que para mim eu veria com muitos bons olhos essa contratação. Seria uma parte em dinheiro mais o Otero. O Santos não quer, se eu não me engano, menos de 30 milhões, agora eu não me lembro se é o certo, se são em reais, não deve ser em reais, porque 30 milhões fora de reais é um acredito que seja em reais, sim. Então é isso, cara. O Santos ele tá num buraco que pra ele sair, ou ele vai cair e voltar igual o Corinthians, mas tem casos de times que não caíram e também voltaram com tudo. O Flamengo é um exemplo. Mas tudo ao que leva é isso. Infelizmente o Santos, que nunca caiu, sair desse seleto grupo de incaíveis. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu gostaria só pontuar algumas coisas do Santos realmente estar nessa situação, tanto financeira, porque a situação do futebol só é um espelho da situação financeira e administrativa, porque o São Paulo é assim. Tem 5 anos que o São Paulo faz o roteiro certinho para cair para a segunda divisão. Não caiu ainda e não quebrou financeiramente totalmente, não teve problemas de jogadores tanto na justiça, tanto problema de jogadores na justiça, porque quer queira, quer não, o São Paulo tem um grande estádio. E nessas campanhas onde o São Paulo quase foi rebaixado, a torcida abraçou muito o time. Então, quase todo jogo era no mínimo 30, 25 mil pessoas. E isso já faz uma diferença na renda do clube. E quer queira, quer não, todo clássico tem 50 mil pessoas. Jogo internacional, seja Sul-Americana ou Copa Libertadores, tem 60, 55. E isso eu sinto que faz muita falta para o time do Santos. Uma renda de bilheteria maior, porque a Vila tem a sua capacidade, é um lugar muito histórico, mas tem sua capacidade reduzida. Onde ele costuma faturar mais no Pacaembu, mas também acho que não é muito. Acabou o Pacaembu agora também? Acabou o Pacaembu? Acabou. Não tem mais Pacaembu. Agora perdeu o Pacaembu ainda. Então é difícil. O Santos consegue dar um respiro quando ele vende um jogador importante, como o Rodrigo, como o Gabigol vendeu para Inter de Milão na época. E aí, para onde vai esse dinheiro? Essa é a questão. Realmente, então, porque era um dinheiro que poderia ser muito bem aplicado. O Santos vende, não tem retorno nenhum. Só vai perdendo, vai entrando no caixa, mas para onde que tá indo? Não tá trazendo retorno. Então, eu acho que é o velho conceito, é a velha ideia do vende o almoço para pagar a janta. Realmente. De verdade mesmo. Porque eu acho que o Santos já tá numa situação financeira. Só aproveitando uma deixa desse comentário que o Gui fez, Gá, eu acho muito importante os clubes começarem a ver de outra forma esse lance da pandemia, porque
o que o Gui falou tem razão. O público salva muito o time da fossa. Só que agora os times vão ter que rever bem essa situação, porque não tem mais público. O que o time vai fazer? Vai tentar puxar a força do áudio de som do estádio? E não é só uma força de apoio no estádio, tem a questão da bilheteria. Porque os times realizando o jogo agora na pandemia, eles estão tendo prejuízo, porque eles têm que pagar as despesas do estádio, por exemplo, luz, o pessoal que trabalha ali no jogo. São despesas assim, que não são tão grandes assim, por exemplo, para um time grande, né? Mas é um prejuízo. Em vez de você ter um lucro ali de uma bilheteria de 1 milhão, que você poderia colocar muita gente no estádio, que seja uma bilheteria baixa aí de 300 mil, pô, já é um salário de um jogador importante do elenco, cara. Entendeu? Então isso faz falta, sim.